Estamos ao vivo. Boa noite para todos. Vamos guardar um pouquinho os irmãos entrar. A gente já vai entrando aqui para falar sobre Jesus, o pão que veio do céu. Tem algumas passagens aqui que vai ser bem interessante ler para a gente poder estar explicando o que é esse pão, né, que veio do céu, o que ele tem a ver com Jesus, né? Boa noite a todo mundo. Já começando aqui. Amém, irmã. Já vou te mandar o convite já, tá? Peraí. Aceitar, irmã. Aí já dá início a esperar o irmão Paulo entrar também, pra gente poder começar a conversar. Paz de Deus, irmão Carlos. Tudo bom? Amém, irmão. Tudo bem? Bem, irmão. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Esperando aí. Cadê o Paulo, né? Tá me ouvindo bem? Tá um pouco falhando, irmão. Tá falhando? Agora tá Ah, melhor. tá bom. E o... Faltando o Paulo. Ele entra. Então, como é que você tá, irmã? Tá tudo bem com você? Louvado seja Deus, estamos bem. Graças a Deus, né? A gente... Saudação a todos que estão entrando, né? As pessoas que estão entrando aí. A paz de Deus, a paz do Senhor, né? Graça e paz, porque às vezes tem pessoas de outras denominações também, né? E vai ser um É, assunto interessante, né, irmã? Que a gente vai poder falar sobre essa questão do pão, né? E verdade. a irmã chegou a ler aquelas passagens lá que eu passei, Sim, algumas coisas. sim. Bacana. Tá até aberto aqui na mesa ainda. Sim, sim. Tá. Eu acho que é bom já ir começando. Eu não sei que horas que o Paulo vai entrar, né? Quando ficar muito tarde também, né? Que eu não sei se ele já está por aí ou não, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Oi, deu uma cortada, irmã. Cortou um pouquinho. É a irmã que entrou. Oi? É a irmã Ana Júlia que entrou, a Sim. Beatriz. É amiga sua? É, Legal, legal. Tem mais um convidado, irmãos, que eu estou esperando aqui com o irmão Paulo, ver se também vai. E aí eu tô, né? Entramos um pouquinho adiantado já para isso, né? Para dar tempo de o pessoal entrar e o irmão Paulo também. Bom, irmão, vamos dando início aí à introdução, né? Primeiro, vamos começar a se apresentar, né? Meu nome é Jardel, eu sou de Guarulhos, né? São Paulo, né? Sou uma pessoa que gosta de estudar as escrituras, né? De passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Eu sou estudante de arqueologia bíblica, né? Estou cursando esse curso para aprender mais, né? Sobre a parte histórica da Bíblia, né? É bem interessante saber que existem várias e várias evidências de que a Bíblia é 100% verdade, real, né?
as passagens que estão escritas, as guerras que teve, né? Os profetas que existiram. Então é muito interessante essas coisas. Então, ao ter esse conhecimento, eu me sinto na obrigação de também passar para os irmãos um pouco desse conhecimento, né? Sobre o Evangelho, né? Coisas que às vezes as pessoas não entendem, dos porquê que eles existem na Bíblia, né? Por exemplo, existem passagens que falam da figueira. Por que a figueira é tão importante na Bíblia, né? Ela aparece várias e várias vezes em várias passagens, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento também, a referência dele. Por que tem a referência do vinho, né? Da palha e etc. Então, tudo isso tem um porquê, né? É para dar um ensinamento, mas também muitas das vezes é para apontar para alguém muito especial dentro das Escrituras, que no caso é Jesus, né? Então, nessa questão do pão, que nós vamos estar entrando nesse assunto, o pão nada mais é do que o próprio Jesus. As sombras que apontam para Jesus, desde o Velho Testamento até o período que ele nasce, né? Até o período que ele morre, tudo está ligado a ele, né? Então a escritura toda é voltada para Jesus, né? E aí é interessante a gente falar essas sombras, porque a sombra é igual uma sombra de uma árvore, né? A sombra de uma árvore, ela reflete a árvore em si, né? O que é a árvore, né? Então ela cria uma sombra imitando, né? Aquilo que é a forma exata da árvore, vamos dizer assim. Então a sombra que acontece lá no Velho Testamento, muitas das vezes, ela é referente ao que? Ao Messias, entendeu? E aí a gente vai entendendo o porquê que Deus falou tais coisas, né? Mostrou certas coisas para as pessoas, para que as pessoas pudessem conhecer a Cristo, né? Então nós vamos começar, irmã. A irmã deve estar com as anotações aí. Nós vamos falar do pão asmo, né? O pão asmo, para quem não sabe, ele é um pão que ele não tem fermento, não é levedado, né? Ele é um pão assim bem fininho, né? É bem fininho esse pão. Ele não tem contaminação ele não é levedado e não tem fermento, né? Então ele não cresce, ele é um pão fininho. Esse pão é o mesmo pão que foi usado na Santa Ceia, né? Toda a Páscoa era necessário matar um cordeiro, né, para se alimentar, né? E existia também a parte que comia o pão asmo, né? E também se tomava vinho, né? O pão asmo e ervas amargas. As ervas amargas eles tomavam no Velho Testamento referente ao sofrimento que eles passaram no Egito, né? E o pão asmo era o pão que alimentou o povo durante o deserto, né? Que eles também não tinham como levedar também, né? Fermentar o pão. Então era um pão mais fácil de fazer, que era farinha e água, né? E um pouco de sal, alguns colocavam. Então esse pão, ele é aquele pão que parece o de Beirute, né? Que às vezes a gente recheia com várias coisas para comer, né? Com queijo, presunto, essas coisas. Então esse pão, ele é usado para fazer esse tipo de coisa, né? Então ele é usado para comer ou molhar, né? Em alguns molhos, né? A pessoa pega aquele pão, ele parte ele, molha ele em algum molho e come, né? Então ele é um pão que, como eu disse, ele não tem fermento. É um pão até saudável, mais do que o pão que a gente come que tem fermento. O pão que tem fermento, os médicos nutricionistas falam que faz um pouco de mal. Então o pão que não tem fermento seria o melhor para a gente comer, né? Então esse pão sem fermento, a primeira vez que ele aparece é no livro de Gênesis. Aí, se a irmã puder ler, irmã, livro de Gênesis, capítulo 19, e o versículo 3, que é aquela passagem lá onde os anjos vão na casa de Ló, né, visitar Ló. E eles estão ali para destruir Sodoma e Gomorra, né, por causa do pecado, né, do povo chegou aos céus e Deus determinou que ia destruir aquela cidade. Né? Então, a primeira vez que aparece a palavra pão é lá. Se na sua tradução estiver escrito bolo, é a mesma coisa, tá? Traduções mais antigas, ela está referindo a pão asmo, né? Tá bom? A irmã quiser ler, pode ficar à vontade. Gênesis capítulo 19, verso 3. E porfiou com eles muitos, e vieram com ele
e entraram em sua casa, e fez-lhes banquetes, e cozou bolos sem leveduras, e comeram. Isso, Até aqui, irmão. até aí. Então, como eu estava explicando, em algumas traduções mais antigas, o correto de falar não é bolo, mas sim um pão sem levedura, né? Ou seja, sem fermento, tá? É só para explicar para os irmãos que estão assistindo, que às vezes vai estar escrito em algumas traduções na sua Bíblia bolo e outras vai estar pães, mas foi pães que estavam ali sendo assados, né? Porque no judaísmo, eles também chamam de bolo também, tá? Essa questão da massa, né? Então, a primeira vez que aparece essa palavra pão asmo é no livro de Gênesis, né? O primeiro relato que fala sobre isso. Depois, a segunda vez que vem acontecer sobre isso é no livro de Êxodo, que é Bolos também. Êxodo 12 e 8, né? Capítulo 8. Deixa eu só achar aqui. Eu também estou com a Bíblia aqui na mão também, estou seguindo pela Bíblia. Né? 12 e 8. A irmã pode ler? Posso sim, irmão. 12, a partir do verso 12. Isso. Êxodo capítulo 12, verso 12, a partir do 12 ao 15. Sim. Eu passei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Até aqui, irmão. Isso aí, irmã. Então, assim, em Israel foi determinado, né? Deus ordenou ao povo de Israel que eles não poderiam estar comendo pão com fermento durante 7 dias. Por quê? Isso era uma maneira de separar o povo de Israel, né? Da corrupção que seria justamente o fermento. O fermento, ele representa a corrupção, tá? A inflamação, né? Algo que faz crescer. Então, eles falam isso, esse significado do pão, para poder dizer que ele é um povo separado, porque ele era um povo que estava no Egito, né? Aí Deus vai lá e liberta, né? Através de Moisés, liberta o povo do Egito e leva eles para o deserto, certo? Então, quando eles chegam lá no deserto, eles se tornam um povo separado, só que, infelizmente, com muitos costumes egípcios, né? Porque o egípcio era um povo pagão, adorava outros deuses, né? Então, para poder começar a modificar o pensamento e entendimento daquele povo da época, ele precisava fazer esses rituais, assim como em questão de, na parte pascual, não comer, né? Pão com fermento, né? Mas sim comer o pão apenas puro, porque isso teria uma representação do Messias, como eu estava falando, né? Ele tem uma representação do Messias. Então, deixa eu ver aqui. Em Deuteronômio, capítulo 16 e 3, esse pão também ele é chamado de pão da aflição, ou pão de aflição. Por quê? Porque ele foi usado no momento que o povo saiu do Egito, né? Assim que o povo saiu do Egito e foi para o deserto, né? Então, ele acabou sendo utilizado ali da maneira mais fácil de se fazer, que é esse tipo de pão, né? O pão levedado.
o pão sem ser levedado, né? Então, isso era uma maneira de prefiguração de falar que eles se tornariam ali um povo separado. Por que um povo separado? Porque ele teria que ser um povo escolhido, né? Diferente do resto do povo que adoravam outros deuses, adoravam, né, outras culturas, e pudessem ser um povo aonde o Messias ele ia estar descendendo deles, né? Então precisava ter uma pessoa ali separada, um povo separado, né? Então Israel ali foi o povo escolhido por Deus, né, para trazer o Messias para a Terra, né? O qual, logicamente, na época do dilúvio, eu volto na parte de Noé, quando Noé e seus filhos entraram na arca, é porque aquele era um povo separado. A água separou eles do resto do mundo, entendeu? Eles foram escolhidos para manter a genealogia pura, vamos dizer assim, para que o Messias no futuro pudesse vir e cumprir as profecias, que era mandar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para a Terra, para ele poder morrer pelos nossos pecados e nos salvar da morte eterna. Então tem tudo um porquê, né, que isso foi acontecendo. Só que como o povo de Israel, voltando ao tempo de Moisés, foi parar no Egito, né, eles acabaram entrando dentro do Egito, então eles acabaram também muitos anos, foram 400 anos de escravidão, eles ficaram aprendendo também muitas coisas erradas, né, do próprio Egito ali, né, contaminado com o mundo daquela época ali. Igual a gente hoje que somos crentes, e nós estamos no mundo, né, irmã? E nós estamos no meio de um mundo contaminado. Nós estamos no meio de um povo contaminado, de um povo que só quer fazer farra, né? Quer pecar apenas, só pensa em pecado, não pensa nas coisas do céu. Então a gente é esse povo hebreu. Volto a trazer de novo mais ou menos essa sombra para os dias de hoje. Naquele tempo o povo de Deus estava dentro do Egito. Hoje o Egito é o mundo inteiro, né? O qual o povo de Deus escolhido está no meio desse povo contaminado. Então a gente tem que preservar, né, o evangelho, vamos dizer assim, né, dentro de nós e não deixar se contaminar, ou seja, não deixar o fermento do mundo contamine o pão, né, que somos nós, ou seja, os que estão separados, tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, né, o fermento, volto a dizer assim, o fermento, ele passou a ser usado como simbolismo de representação da corrupção, né? Em algumas passagens bíblicas isso é dito, né, dentro da Bíblia. Então, irmã, nós vamos ler agora a passagem de Êxodo, capítulo 12 ao 15, irmã. O 15? Deixa eu ver. Não, esse aí já leu, né? Já leu a parte do 12, o 15 já foi. Seria, na verdade, Coríntios 5:8. Primeiro Coríntios, capítulo 5, verso 8. Pelo que façamos festas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Até aqui, irmão. Isso. Então, aqui você vê que Paulo está orientando a igreja, né, em Coríntios, justamente sobre fazendo uma comparação do pão asmo, né, com a questão da corrupção do mundo, né? Então ele fala que para a gente não usar fermento velho, não haver contaminação do fermento, né? E nem o fermento da maldade, né? E da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade, né? Ou seja, ele está dizendo para a gente ser puro, transparente, né? Então, ser verdadeiro, né? O crente ele não pode ser uma pessoa falsa, ela tem que ser uma pessoa verdadeira. Ela tem que ser diferente do que o mundo pensa, né? O mundo sempre pensa para o lado contrário. Então, a gente tem que pensar sempre do lado o que a Escritura diz para a gente ser verdadeiro. Então, Paulo utilizou, mais uma vez, do pão. Ele dá totalmente uma referência a Jesus Cristo, porque o pão sem fermento sempre apontou para o Messias. Porque Jesus, ele não teve contaminação do fermento. O que seria esse fermento também? Seria a religiosidade. Jesus, ele não foi como os judeus do passado, né, que se asseguravam a sua salvação
em leis e coisas mesmo criavam, né, para justificar que eles seriam salvos, né, através de obras e muitas coisas. Jesus, ele veio para a Terra sem nenhum tipo de contaminação, e nem a contaminação do pecado, porque ele não nasceu de relação, né, entre homem e mulher, né, ele nasceu da mulher e nasceu no mundo sem pecado, ele não herdou o pecado de Adão e Eva, o qual nós, seres humanos, carregamos isso, porque nós nascemos de pai e mãe, e, consequentemente, carregamos conosco o pecado original, que é o de Adão e Eva. Né? Nós somos perdoados do nosso pecado, ou seja, nós ganhamos o direito de ser chamado filhos de Deus e o direito de vida eterna a partir do momento que eu reconheço que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, né? E aceito ele como meu único e suficiente Salvador. A partir daí, né? Deixa eu ver aqui, irmã, acho que tem mais uma passagem para a gente ler, né? Que é a parte do maná do céu. Agora vamos entrar na parte do maná, que é outra passagem. É o Êxodo, capítulo 16. Aí, do 1 ao 24. A irmã puder ler, por favor? Deixa eu ver aqui. Êxodo, capítulo 16, verso 1 até o 24. Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Depois toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo:
Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes que cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando seu orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Os filhos de Israel disseram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que por dia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guardar para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Até aqui, irmão. Amém, irmão. Então, assim, o irmão Paulo chegou aí. Mas e aí, irmão Paulo? Pai Deus, irmão. Amém. Deus abençoe a todos. Tive um imprevisto aqui, mas chegamos aqui na comunhão para estar junto com os irmãos aí. Tá certo. Bom, a irmã, ela já leu aí a passagem aí de Êxodo aí, se depois você puder ler a parte de João, a parte que eu enviei, que a gente vai fazer uma juntada aí das partes tanto do Velho Testamento, como com a parte de Jesus, para a gente poder explicar, né, essa passagem. Eu não sei se eu cheguei a falar. Irmão, Oi? quer que eu leia o 26 até o 59, irmão? O João, aí deixa pro Paulo. O Paulo lê um pouquinho. Meu irmão, Paulo, tem que trabalhar um pouco. A irmã já leu bastante. Eu ia também, logicamente, deixar vocês se apresentarem. Eu acho que não deixei vocês se apresentarem. Então, espero o irmão Paulo entrar, entrar na passagem, né, irmã? A irmã é da onde mesmo, irmão? Irmão, eu moro no município de Sacramento, no pé da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Minas Gerais. E o Paulo também é mineiro, né, Paulo? Também é de lá também, né? Sim, sou de Minas Gerais aqui.
Sou de Divinópolis, né? Perto de Belo Horizonte, Sim. perto da capital. Glória a Deus. Então, a gente tem costume, né, às vezes, de estar lendo, né, as escrituras mais no WhatsApp, né, de estar vendo essas questões, né, das escrituras, mas é interessante também de compartilhar também, acho que no Instagram, porque tem um alcance grande para muitas pessoas poderem também estar vendo e aprendendo, né, sobre as escrituras, entendendo melhor os porquês, né, de tantas coisas que acontecem na Bíblia, a quem está apontando, né, quem é a preferência, né, das escrituras, que no caso seria Jesus, né, a Bíblia desde o começo sempre está apontando para Jesus, e é isso que a gente tenta passar para os irmãos assim, né. Então, irmãos, a gente está lendo então agora a questão do maná do céu, né. O povo no deserto chegou um momento que eles não tinham mais o que comer, né, então eles começaram a reclamar para Moisés, tudo a reclamação era para Moisés, né. O povo nunca estava feliz com nada, e qualquer probleminha que aparecia, o povo estava reclamando. Não é diferente de nós hoje, né? A gente passa por alguma aprovaçãozinha, já começa a reclamar para Deus, tudo que está acontecendo já começa, né, a reclamar. E esquece de agradecer tudo que Deus já fez lá atrás, né, e o que Ele vai fazer lá na frente, né? Então a gente tem esse costume, né, de sempre estar reclamando, não é diferente do povo antigo. Então, naquele momento, Moisés, ele orou a Deus, né? E Deus, então, veio a Moisés e falou para ele, né, para que o povo, que ele ia suprir a necessidade do povo, né? Então ele preparou sim a carne, né? Deus enviou do céu ali o alimento para eles e enviou o maná do céu, né? E esse maná, ele, segundo o que dizem, ele tinha gosto de mel. Ele era tipo um favo de mel, sabe? Ele era branco, engeado assim, uma coisinha redonda, só que o gosto dele era semelhante a mel. Tem outras passagens da Bíblia que falam sobre isso. Então, aquele lá era uma maneira de suprir a necessidade do povo dentro do deserto, para que o povo não morresse de fome, né? Já que eles estavam no deserto, não tinha supermercado, não tinha, né, uma plantação perto, não tinha nada, eles estavam realmente no deserto. Esse deserto, gente, eu sempre falo para todo mundo que ele tem uma representação também do tempo que nós estamos sem Deus, o tempo que nós estamos sem Jesus, né? O período quando Jesus chega, ele fala mesmo que ele é o pão da vida. Ele é o alimento nosso, espiritual. Porque às vezes o ser humano, ele pode ter riquezas, ele pode aqui estar lutando na internet aqui para ganhar, né, dinheiro e ganhar posses, carro, viagens e etc. Coisas materiais, mas se ele não tiver Cristo dentro do coração, ele está no deserto. Então, o único alimento que mais a gente carece de ter, e mais importante, não é a comida que perece nessa vida, mas assim aquela que dura para a vida eterna, aquele que nos leva à vida eterna. Então, a comida qual que é a comida? A palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre quem? Sobre Jesus, entendeu? Então, se a pessoa não tiver Jesus dentro dela, ela está no deserto, entendeu? Ela vai estar fraca, ela vai estar sempre reclamando da vida, ou seja, ela vai sentir sempre um vazio dentro dela, como um deserto, como uma pessoa que está no deserto. No deserto você não vê nada, você não encontra, né, alegria em nada, porque é só areia. Não tem nada colorido para você ver, não tem água, não tem alegria, entendeu? Você vai sentir tristeza no deserto. Então, muitas vezes as pessoas estão com depressão, estão angustiadas, né, tristes, mas é porque falta esse alimento que é Jesus. É esse maná que precisa, né, a pessoa comer, né, e para comer tem que ser diariamente lendo as Escrituras. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, né, para que a gente venha a ser alimentado, né, e sair do deserto, né. De vez em quando também nós vamos para o deserto porque Deus nos manda para o deserto porque a gente precisa de um amadurecimento. O povo de Israel passou 40 anos andando no deserto até achar a terra prometida porque precisava de amadurecimento. Aquela geração antiga ela era tão rebelde que ela precisou passar para que a futura geração viesse já com uma mente mais transformada, né, para as coisas de Deus, né, e não fosse um povo tão reclamão como era o povo da época que Moisés foi lá e tirou do deserto. Você vê, Deus abriu o mar na frente deles, né? Deus colocou uma coluna de fogo guiando eles e protegendo eles durante a noite, né? Fez aparecer as 10 pragas para que eles pudessem sair do Egito, né? Mostrando o poder que Deus tinha, e mesmo assim o povo vendo todos aqueles milagres, vendo todos aqueles fenômenos, ainda assim duvidavam que Deus podia alimentar eles no meio do deserto. Então eles viviam reclamando, Moisés, está faltando isso, Moisés, está faltando aquilo. Mas eles não olhavam para trás e observavam, olha o que Deus fez por nós. Deus enviou Moisés para nos salvar, nos resgatar, né?
Moisés também seria uma prefiguração também do próprio Jesus, tá? Ele seria uma sombra, né? Vamos dizer assim. Você veja, Moisés tira o povo do deserto, ou seja, do mundo do pecado, igual Jesus tira o homem do pecado, do mundo, né? Para levar para onde? Para a Terra Prometida. Na Terra Prometida de Moisés era Canaã, né? Terrestre, a Canaã daqui da Terra. Só que Jesus vai nos levar para Canaã celestial. Entendeu? Então há uma sombra, entendeu? Entre o que aconteceu no tempo de Moisés para o que vai acontecer com o povo de Deus no dia do arrebatamento, que o povo foi levado para o reino do céu. Então tudo isso aí é uma sombra, entende? Então, Moisés, ele foi uma figura muito importante, né, dentro das Escrituras, em tentar ajudar o povo a compreender quem era Deus. Né, já que só ele via Deus, só ele ouvia a voz de Deus, né, porque ele era uma pessoa escolhida, separada, né, o resto do povo não via, mas via os milagres, mas mesmo assim o povo vivia sempre fazendo isso, reclamando das coisas. Tem uma moça que quer participar também, vocês conhecem ela, Ana Cláudia? Ana Cláudia? É. Não é minha amiga, não. Mas Não, às vezes é amiga de vocês aí. eu não tô lembrado agora. Não, também não tô lembrada da Ana Cláudia, irmão. Então, então, assim, eu não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos. Então, assim, né, o maná do céu, ele vinha do céu e as pessoas se alimentavam naquele momento, mas elas não podiam guardar, né? Você viu aí a passagem que a irmã acabou de ler? Eles não poderiam estar guardando, porque no outro dia ia estragar, cheirar mal e daria bicho. Por quê? Porque ali era um milagre momentâneo que as pessoas tinham que ver, o qual também era uma figura do Messias, só que o povo não podia ficar acomodado, entendeu? A ficar, assim, acumulando aquilo para eles e comendo daquele pão vindo do céu, né? Existiam regras, né? E a regra era para comer naquele dia somente o que a pessoa precisaria comer. O resto eles deveriam deixar lá, não poderia juntar aquele maná, né? Então nós vamos agora, o irmão Paulo, para o João. O irmão pode ler a parte de João? Tá bom. Daí nós vamos chegar na parte agora e entender o que é o maná direitinho, né? Que ele é uma representação agora do próprio Jesus, né? A gente vai ler agora o capítulo 6 de João, o versículo 26 até o 59. O título é Jesus é o pão da vida para os que creem. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vós saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Opa, ô Paulo, Oi. a gente pode fazer uns comentários em cima dessas partes, né? Sim. Então, então você vê aqui que Jesus ele se autotitula o pão da vida, né? Sim. Ele mesmo já fala que ele é o pão da vida e Deus o selou, ou seja, Deus o escolheu, né? Sim, sim. Quer fazer algum comentário em cima? Porque todos nós precisamos da palavra de Deus. Sim. Sem a palavra de Deus, estamos perdidos num mundo cada vez mais perdido, num mundo cada vez mais escuro. Mas é como que o irmão disse mesmo, o próprio Jesus é a palavra de Deus, é o pão da vida. E aqui Jesus está falando de uma vida eterna, né? Sim. O irmão. Sim. É isso que importa para nós, né? Porque sim. Jesus ele tá preocupado com a nossa alma. Essa carne vai ficar, mas sabemos que
que para ir, que para fazer um concerto com ele, tem que passar por ele. Então, Exato. tem que andar debaixo da palavra, que é o próprio Jesus. Exato. Se alimentar dele, né? Se alimentar dele. É isso aí. Beleza. Pode ir, dar continuação. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Ô, Paulo, acho que fugiu. João capítulo 6, versículo Isso, 28. 26. Está no 28? Deixa eu ver aqui. O 26 a gente já leu, né? Tá certo. Desculpa, eu que me perdi aqui na passagem, foi mal. Agora a gente está no 28. Então já dá explicação aí, que você já sabe, né, dessa passagem aí, né? Quando eles perguntam para ele como é que a gente faz para executar as obras de Deus, né? Então, vamos entender o que é a obra de Deus, né? Através das escrituras aqui, a explicação do que é a obra. Você vê que eles perguntaram o que faremos para executar as obras. Eles perguntaram no plural, né? Mas aí Jesus responde no singular qual que é a obra, né? A obra única que nós temos que fazer. Qual que é? Crer naquele que ele enviou. Crer nele mesmo, né? Aqui ele está falando dele mesmo. De Jesus Exato. mesmo. A obra é ele, né? A obra é ele. Quando nós falamos, irmãos, vamos fazer a obra de Deus, né? Coisa e tal, a gente não tem como a gente fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus já foi feita, que é Cristo. A obra de Deus é o sacrifício dele na cruz. Isso que é importante até dizer, porque muitos interpretam esse versículo de uma maneira muito errada. Isso. E quando a gente fala, eu vou fazer a obra de Deus, está achando que a gente pode fazer alguma coisa para Deus. E aqui, não podemos fazer nada. E aqui é claro, né? Aqui. Sabe, Paulo fala em Atos 17, né? Que ele fala assim, o Deus que nós servimos, o Deus ao qual nós cremos, perdão, ele fala assim, o Deus que nós cremos, ele não é servido por mãos humanas, exatamente, como se precisasse de alguma coisa, mas ele mesmo é que nos serve. Todos os dias nos dão a vida e o ar. Então é ele que nos serve, não é nós que servimos a ele. Entende? Jesus ensina que nós devemos servir o nosso próximo. Né? Ele diz assim, hipócritas, como dizes que ama a Deus que nunca viu e não ama o teu próximo que tu vê? Entende? Então, quando você ajuda o teu próximo, é como se você estivesse fazendo para Deus. Né? É uma maneira de servir a Deus. É o amor ao próximo, que foi o que Jesus colocou como lei, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode continuar, Paulo. E tanta gente fazendo, às vezes, até uma coisa boa, assim, mas nada daquilo que Jesus deixou claro na Escritura. E o principal deixa de lado, né? Que é amar o próximo e amar a Deus mesmo. Então, exato, se você não ama o próximo, você está cancelando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. exato, porque somos imagens e semelhança de Deus, né? Exato. Porque assim, porque Deus não precisa de nada, concorda? Ele não precisa de nada, ele é dono de tudo, né? Exatamente. Que precisa somos nós, um do outro, né? E o que Deus quer é que a gente possa entender sobre o seu amor. O amor que Deus teve por nós, a gente possa retribuir esse amor nas outras pessoas. É como se as pessoas fossem como velas. Eu tenho uma vela e eu fui aceso por Cristo, então eu tenho uma chama na minha vela. E aí eu pego a minha vela e vejo que a do irmão Paulo está apagada, da irmã também está apagada, e eu ponho ali, passo o fogo também para vocês, e vocês começam a ter luz também, entendeu? Isso é como se fosse o amor, a gente vai passando, mas a chama principal é Cristo, entendeu? É uma maneira de levar o evangelho a outra pessoa, entendeu? Então você acende do Paulo acende o seu, aí acende de outra pessoa, então nós vamos levando esse amor de Deus por nós às outras pessoas que estão na escuridão, né? A Bíblia fala que, aos olhos de Deus, nós somos como pessoas mortas num mundo caído de trevas, né? O qual Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Né? Jesus é a luz do mundo, e nós também agora estamos sendo iluminados por Ele, porque nós cremos nele, nós temos que levar essa luz a outras pessoas que estão nas trevas.
as pessoas que estão mortas. Jesus disse assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Né? Por que ele é o caminho? Porque ele é o único que pode levar o ser humano para o céu, ou seja, levar a pessoa a Deus. Né? Ele é a verdade, porque tudo que ele profere é verdade. Nada dele não se acha mentira, não se acha fermento nas palavras dele. É puro, como o pão ave, entendeu? É puro o que ele fala, porque vem de Deus. Né? E ele fala que ele é a vida. Por que ele é a vida? Porque nós estamos mortos. A gente só tem vida em Cristo Jesus. Perante os olhos de Deus, todos nós estamos mortos, né? E a ira de Deus sobre nós permanece, aquele que não aceita o Filho. Isso também tem em João também. Né? Ele explica isso, que a ira de Deus está sobre nós e nós estamos mortos a Deus, enquanto nós não conhecemos verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu conheço Ele e aceito Ele como meu único e suficiente Salvador, aí agora há vida dentro de mim, porque Cristo é a vida. Glória a Deus. É tipo o que eles falam, né, irmão? A João mesmo fala isso aí. Sim. Mesmo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Exato. Porque nós temos que entender que sem Jesus estamos mortos. Exato. É como se fosse um peixe fora d'água. Exato. O peixe fora d'água ele é morto. Exato. Ele não tem vida. E assim tem somos vida. nós sem Jesus. Sem Exato. Jesus nós não temos vida, não temos esperança, não temos nada. Nada. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Condenados ao inferno. E condenados ao inferno. E passamos a ter o direito de ir morar no céu e ainda recebemos o nome de Filho de Deus. O qual ninguém poderia. Todos eram chamados de criaturas de Deus, não filho de Deus. A gente passa a ser filho de Deus através de Jesus Cristo que nos adotou a gente, né, como filhos. Sim. Fazendo parte da herança, né? Sem mérito nenhum, né? Sem mérito nenhum, mas não merecemos nada. Isso é amor, A irmã quer falar alguma coisa, irmã? Tá entendendo a parte? Quiser comentar, pode comentar. Fica à vontade. Tô entendendo. O bom é que hoje meu esposo tá escutando. Agora voltou. Voltou? Desculpa, travou, irmã. Pode falar. O bom é que hoje meu esposo tá escutando aqui com a gente. Sim, que bom. Ele também é da congregação? Sim. Bom, ele tá entendendo? Tá gostando? Tá, ele tá entendendo, tá gostando bastante. Glória a Deus. Pode continuar, Paulo. Falando. Eu tô só apagando os negócios, atrapalhando. A gente vai continuar aqui. Uhum. Peraí, só um instante. A gente vai continuar no versículo 31. Pode continuar. O 30, quer dizer. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer. Moisés não vos deu o pão do céu. Paulo, só um minutinho. Não sei se está travando para você, irmã, o Paulo falando, ou é só para mim? Eu estou escutando você. Não é porque deu uma travada. Não ouvi. Pode falar, Paulo. Acho que agora eu estou te ouvindo. Estão escutando? Agora estou escutando. Ah, sim, a gente vai dar continuidade aqui. Beleza. Deus, os irmãos estão falando do capítulo 6 do livro de João. A gente está falando de Jesus, o pão
Disse: na verdade vos Continua. digo, Moisés não vos deu o pão do céu. O Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Não. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O irmão, para mim aqui travou, viu? Vocês não Peraí. estão conseguindo? Ô, Paulo, você tá... Eu vou tentar sair Pra e mim, entrar de novo. Isso. pra mim deu certo aqui. Eu escutei, ele terminou 39. Isso. Talvez é a sua aí, Jardel. Meu. Tá complicado hoje a internet aqui. Tá oscilando aí. Tá oscilando. Mas vamos lá, pode continuar. Parei no versículo 39. Ok. Vamos ler o 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu vou ler esse de novo. Vou ler de novo esse versículo, porque quem sabe tem pessoas aqui entrando, precisando de uma palavra dessa. Exatamente. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Não. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue, tem a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu,
Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Até aqui, irmãos. Deus abençoe. Amém, irmão. Amém. E essa passagem é muito profunda, né? Porque ele fala de uma maneira assim muito forte, ao qual os judeus não aceitavam essa questão. Por isso que eles até discriminam ele, né? Falam assim, mas espera aí, esse aí não é Jesus, aquele filho do carpinteiro ali, o José, né? Como é que ele está dizendo que ele é o pão que veio do céu? Agora vem uma curiosidade, né, para me passar para vocês. Jesus, quando ele nasceu, tudo ali foi programado por Deus, sabe? Para ele nascer na época que estava tendo o censo, né? E ele teve que ir até a cidade de Belém, né? Tudo programado por Deus. O censo veio aparecer justamente na mesma época que Jesus precisava nascer. Jesus, ele vem nascer ali em Belém, né? Numa manjedoura, como um animalzinho. A manjedoura, para quem não sabe, ele é um local onde se colocava a comida dos animais. E ele nasceu dentro de uma manjedoura como realmente a representação do próprio título que ele recebe, que é o de Cordeiro, Cordeiro de Deus. E ele nasceu em Belém, e o mais curioso é que a palavra Belém significa casa do pão. Vocês entenderam agora? Que ele realmente é o pão que desceu do céu? Ele nasceu na casa do pão, fabricado como pão, né? E aí ele fala o seguinte, né? Ele fala que aquele que não comer da sua carne e não tomar do seu sangue não tem parte com ele. Os judeus, na época, viam tudo, às vezes, as figuras muito questão literal, ou seja, física, e não espiritual. Não trazia para o lado espiritual, era tudo para o lado carnal. Ele mesmo fala, os seus antepassados comeram o maná que veio do céu, mas eles morreram. Eu vos digo que eu sou o pão do céu e em mim, aquele que comer do meu pão, terá a vida eterna. O que é esse pão? O pão é a palavra dele. A carne é aceitar as palavras dele. Ele estava querendo dizer para os judeus, se vocês não comerem das minhas palavras, não se alimentarem das minhas palavras, e verdadeiramente não beber do meu sangue, ou seja, não aceitar o meu sacrifício, isso tem tudo uma ligação com a Santa Ceia, mas a gente pode fazer um dia explicando melhor o maior sentido da Santa Ceia, porque que Jesus recomendou, né, uma ordenância para a gente praticar a Santa Ceia, né? Por que tem o pão e o vinho? Né? Tudo tem uma lógica, e eu posso em sombras aí, como eu disse para vocês, a Bíblia está sempre nos ensinando desde o Velho Testamento até chegar em Jesus, porque tudo se cumpre em Jesus, né? Então, havia alguns sinais, alguns modelos que aconteciam no passado para apontar para Cristo. Então, beber do sangue é aceitar o sacrifício que Jesus ia derramar o seu sangue na cruz, né? Ou quando ele seria crucificado e seu sangue seria derramado para salvar o mundo. Só que os judeus não entendiam isso. Então os judeus falavam, como pode esse homem, né? Ele é louco, ele está oferecendo a própria carne para a gente comer, o próprio sangue para a gente beber, porque eles levavam para o lado físico e não levavam para o lado espiritual. É igual tomar Santa Ceia. Não é o pão e o vinho que vai te trazer realmente a comunhão com Deus. É o simbolismo espiritual que vai te fazer ter comunhão com Cristo. Entendeu? E não o pedaço do pão ou o vinho. Mas essa seria uma outra live para a gente falar sobre esse assunto. Mas pode comentar aí, Paulo. Eu vou mutar aqui. Não, é isso aí, irmãos. Meu Deus. Hoje eu só tô ouvindo. Hoje eu só tô aprendendo aqui. Santo Deus. A palavra é muito forte, né? Muito forte. Que nos ensina muita coisa. Sim. Que Jesus é o único caminho que nos leva à salvação da nossa alma. Então, todos nós precisamos de um alimento, né? A gente não acorda cedo, toma o nosso café. Exato. Alimenta a nossa carne. Uma pessoa que ela se nutrir, ela morre, né? Sim. Isso aí são os nutrientes que precisamos para manter vivo, né? Mas quando se trata de umas coisas espiritual, aí já abrange a nossa alma, né? Sim. A nossa alma, ela também deve ser nutrida com uma comida boa, saudável. Sim. E essa comida aqui, como nossos diz, é a própria palavra. Exato. É o próprio Jesus Cristo.
Exato. E a palavra é ele, né? A palavra é ele. Tudo se fez Exato. por ele, tudo é dele. O mundo foi feito por ele e o mundo não reconheceu, né? Como está em João, né? Reconheceu. Meu Deus. Forte. Porque assim, tem muita gente, o irmão Paulo, que acha que Jesus era apenas assim ele é filho de Deus apenas, né? E ele foi feito por Deus. Mas a Bíblia fala que ele existe desde a eternidade. Eternidade quer dizer que não tem fim. Ele nunca teve começo e nem fim. Então, ele é o próprio Deus, né? Que é o que a gente entra na parte da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que são três, e são três em um, só que cada um com a sua característica, né? Sim. Mas Jesus na Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Né? Ele sofreu, sentiu dores como homem, mas operava milagres como Deus. Exatamente. Porque homem nenhum poderia andar sobre as águas e homem nenhum poderia fazer os milagres que ele fazia. Né? Então ele era 100% Deus. Tem uma passagem lá que Jesus está com os discípulos e acalma a tempestade, e até os discípulos falam assim: que homem que é esse? Que até o mar, que até a tempestade se cala perante a sua voz. Até o vento obedece, né? Até o vento obedece perante a sua voz. Ali já é um versículo bem claro, né? Agora imagina um homem para fazer isso. Será que tem? Não tem? Não, não tem. Cala-te mar, cala-te tempestade. É o próprio Cristo ali. É o próprio Sim. Deus. E os apóstolos que andavam com ele foram entender isso depois que ele ressuscitou, sabe? Depois que ele foi embora, é que os apóstolos começaram a entender que ele era 100% Deus. Exato. Né? Porque eles achavam assim, não, ele é um ungido de Deus, mas até onde é o poder dele como Deus, né? Porque viam ele em forma humana, né? Em forma de pessoa, igual a ele. Eles viram Jesus sangrar na cruz, né? Eles viram Jesus morrer, né? Então, eles ficavam ainda um pouco meio assim, mas depois de alguns anos, eles mesmo lendo as Escrituras, sendo inspirados pelo Espírito Santo, teve a compreensão total. É por isso que, assim, né, os livros eles foram escritos um pouco depois de tudo que ocorreu, né? O livro de Mateus, Lucas e Marcos, né? E João, né? E João é um dos que mais dá detalhes em relação a quem é Cristo, né? Porque logo no começo ele fala, né? O verbo se fez carne, né? E o verbo era Deus, né? Então ele já dá ali a explicação ali de quem é Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus, manifestado em forma humana para que a gente pudéssemos ver quem é ele, né? Ele se manifestou como homem, para que a gente pudesse ver o Deus visível do Deus invisível. Então muitos foram aqueles que comeram o maná no deserto lá, né? No momento, para não morrer de fome, porque ele era uma figura do Messias, mas ele não era o Messias. Por isso que o povo comeu, e ele mesmo fala, eles comeram, mas morreram. Né? Agora se vocês agora comerem das minhas palavras, comerem do meu pão, esse sim, vocês não morrerão. E mesmo que morra, né, terão a vida eterna, ou seja, será ressuscitado naquele grande dia. Então essa é a diferença desse maná, que é Cristo, do maná que veio do céu, naquele período ali, para poder alimentar o povo no deserto, na necessidade que eles estavam passando, né? Mas tendo Cristo hoje como a sombra exata do que é o maná do céu, que é ele, é nele que nós temos que nos alimentar. Eu não sei se o Paulo caiu. Irmã, quer fazer comentário, irmã? Pode comentar. Irmã, achei uma parte importante na hora que o irmão falou sobre o maná aparecer com mel, né? E eu e o meu esposo estavam comentando aqui sobre... Por isso que ele azedava, né? Tinha que comer aquela porção só naquele dia, não podia deixar para outro dia. E achei essa parte assim muito interessante, né? Que o mel estraga também, né, irmã? Então é referente a isso mesmo. É como se fosse uma coisa que tem que comer na hora, né? Senão estragava. Já a palavra de Jesus, ela não estraga, ela está sempre preservada. Por quê? Ela é o pão que não tem fermento, então ela não tem a corrupção, ela não vai ser corrompida. Porque o pão, ele corrompe, né? Por que o pãozinho de padaria,
passa os dias, ele endurece, fica duro, depois não dá mais para comer, né? Por causa do fermento, entendeu? Não é um pão que dá para preservar. O fermento estraga. Então, Jesus, ele é o pão sem fermento. Ele é aquele pãozinho fino, né? Sem contaminação alguma do fermento, o qual faz o pão crescer. Então, ele não foi corrompido. Ele foi puro do começo ao fim, né? Desde quando nasceu até o momento que foi crucificado, no momento que ressuscitou, ele foi puro. Por isso ele é o verdadeiro pão do céu, né? Paulo, você caiu, Paulo? Voltou? Tô aqui. Voltei, gente. Quando a gente trata de João aqui nesse capítulo, João era bem próximo de Jesus. João foi até no final, até na cruz do Calvário. Ele viu bem de perto ali coisas que outros discípulos não viram. E se a gente for perceber, esse capítulo 6 começa numa multiplicação de pães. Interessante, né? Interessante, né? É porque é Deus alimentando ali a carne para eles não perecerem. Mas mal sabiam eles que Jesus estava falando de outro maná, que era o próprio Cristo, que era o próprio Jesus. E quantas pessoas hoje, né, o Jardel, irmã, seguem a Jesus por uma bênção, por umas coisas que são da terra e esquecem as coisas do céu. Tem muitos, né? Infelizmente. Tem muitos, tem muitos, né? Que só vão atrás dele, atrás de bênção. E não de quem ele é. Exatamente. Eu só vou concluir minha fala aqui que se a gente quiser vencer esse mundo de trevas, esse mundo de escuridão, nós só vamos vencer de uma maneira, tendo Jesus Cristo do nosso lado. Exato. Então, se nós quiser vencer, é fazer que nem João fez, Jardel. Não abandonar esse Deus, esse Jesus por nada. E com ele até o final. Que Deus possa nos abençoar, né? Até a chegada desse dia. Glória a Deus. É só uma reflexão que me veio aqui. Deus abençoe. Amém. Mas então, irmão, a passagem que você falou aí de que eles já tinham feito a multiplicação dos pães, né? Sim. A gente vê também esse poder dele de multiplicação dos pães, o qual depois dessa multiplicação dos pães seria a própria palavra dele que se multiplicaria na terra, né? O qual ia alimentar a multidão, que somos nós, o mundo inteiro. Exatamente. É tudo sombra, né? Você vê que tudo é sombra? Os sinais que eles faziam eram sombras das coisas que iam acontecer. Quando ele curava um cego, ele não curava só o cego fisicamente, ele curava também espiritualmente também. Quando ele curava um coxo, ele não curava um coxo só para ele andar, ele curava, né, a pessoa que era paralítica espiritualmente. Porque a carne e o espírito estão ligados junto, né? O que acontece na carne acontece no espírito, o que acontece no espírito acontece na carne. Né? Tem uma ligação. O Paulo está aí? Ou caiu? A irmã tá me ouvindo? Tô, irmão, tô te ouvindo. Então acho que foi o Paulo também que oscilou e caiu de novo. Então, a irmã quer fazer mais algum comentário? Eu tô aqui, irmãos, eu tô aqui. Você tá aí? Entendi. Você vê que Jesus fala assim, né, no João 6, versículo 26, ele fala assim, né, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas por comestes do pão e vos saciastes. O povo estava atrás de Messias, atrás de Jesus, atrás de ver milagre, né? Atrás de bênção, atrás de coisas materiais. E no 27 ele já fala assim, né? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou.
Você vê que ele já dá uma, né, assim, uma chamada de atenção ao povo, né? De que o povo estava buscando a comida que perece nessa terra. E não estava buscando o pão, que é a comida, né, no caso, que permanece para sempre, que é as palavras dele, né? Então ele já chama a atenção do povo para explicar essa questão da alimentação, né? Exatamente. E aí é Infelizmente, isso. infelizmente que tem muitas pessoas assim hoje ainda, né? Uhum, Mas, sim, mas com essas lives a gente vai abrir na nossa mente, Arda. sem dúvida. Vai ter um propósito bonito. É isso aí. Espero que todo mundo tenha entendido, né? A irmã também tenha entendido, né, irmã? Tenha Entendi, conseguido. irmão. Foi muito bom, foi muito produtivo hoje. Ficou alguma dúvida, irmã, em relação a isso? Não, não. Eu já tinha lido, né, as passagens que o irmão tinha falado ali, deu para entender bastante. Aí com a explicação do irmão eu entendi bem melhor. E aí o resto é assim, irmã. A irmã vai lendo, o Espírito Santo vai abrir na sua mente, a irmã vai conseguindo entender cada vez mais a palavra de Deus. Nós vamos fazer assim como se isso aqui fosse uma escolinha dominical, né? A gente vai lendo, vai perguntando, porque isso que é importante, né? Para examinar as escrituras, que Jesus fala, errais por não examinar as escrituras, é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos examinando, fazendo uma análise profunda sobre o que está escrito nas escrituras, né? E quais são as ligações entre as passagens, né? O que quer dizer, né? Para onde está apontando. E agora nós entendemos, né, que tudo aponta para Jesus, né? Desde do pão lá do maná, né? A ideia do pão asmo, qual é o significado do pão asmo, né? É o pão sem fermento, sem contaminação, o pão puro, que representa a Jesus, né? Bom, amanhã a gente podemos fazer de novo aqui a live, se os irmãos puderem também, que amanhã a gente vai falar da questão do batismo das águas e o batismo do Espírito, né? Qual é a diferença entre o batismo nas águas e o batismo do Espírito, né? E nós vamos entender muitas coisas interessantes assim, que só lendo nós vamos ter uma compreensão mais plena e clara sobre o Evangelho e o que Jesus está querendo nos ensinar. Nós vamos entender, o batismo tira o pecado do ser humano? Sim ou não, né? E nós vamos responder isso amanhã, né? O que tira o pecado do homem, né? Qual é a função do batismo, né? Por que eu tenho que me batizar, né? Qual é por que existe esse ritual, né? Por que ele existe? Então a gente vai conversar sobre isso. As lives, elas vão ficar salvas, né? A gente vai poder colocar. Então a gente vamos podendo esclarecer a mente dos irmãos, né, ajudando a Irmandade a ter um conhecimento sobre as Escrituras, quebrando certos jargões, né, que nós aprendemos ao longo dos anos, às vezes, pelas bocas dos próprios irmãos, né, que pregavam, às vezes, e às vezes virou jargões, né, como chamar o que é a graça de Deus, o que é o batismo, né, então nós vamos entendendo melhor a palavra de Deus, né. Eu acho que é isso, né, irmãos? Tem mais alguma coisa, Paulo, falar? Irmã? Seria interessante o irmão Sim. fazer uma enquete relacionada ao que vai ser falado amanhã. É só para a gente começar a entender. É só para a gente começar a entender como é que está. O que as pessoas estão pensando sobre o batismo, né? O batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo. Eu creio que vai ser muito esclarecedor, até para nós aqui mesmo. Por que não? Tipo, conhecimento nunca é demais, né? Sim. Conhecimento sobre a palavra. Então, eu cheguei a fazer enquete sobre isso. Vai ser bem interessante. Não perca, gente. Eu cheguei a fazer, irmão, mas até posso fazer de novo, né? Para o pessoal ficar atento nas respostas. Exatamente. E amanhã poder falar. Exatamente. Que vai ser interessante agora o pessoal compreender sobre essa questão do batismo das águas e do batismo do Espírito, né? Isso. Se tem a ver com línguas, coloque isso. Então coloque enquetes relacionados a esse assunto que será tratado amanhã. Sim. Entendeu? Sim. Vai ficar bem legal. Vai ficar show de bola. Vai ficar bom. A irmã tem alguma coisa para falar, irmã? Algum comentário em cima? Não, irmão, só isso mesmo. Vai ficar bom aí o que o irmão Paulo deu a ideia aí de estar fazendo. Vai ser muito produtivo o dia de amanhã também. Sim.
Eu gosto que os irmãos, às vezes eu peço, né, para vocês dois, às vezes, lerem as escrituras, porque assim vocês vão pegando costume, né, de estar sempre lendo, né? Porque eu também poderia estar lendo assim, mas o importante é vocês lerem, porque vocês mesmos já vão lendo e vão descobrindo, sabe, o sentido daquela passagem que está lendo, né? Eu acho que a irmã foi lendo e já foi tendo uma visão mais clara, né, do que se tratava, né? E essa é a ideia. É interessante também o povo de casa pegar a Bíblia e ler. Sim, acompanhar, né? E sim. O povo poder acompanhar as escrituras também, lendo, porque é examinando que nós aprendemos, né? E lembrando que esse é o nosso maná, né? E nós temos que ler o maná aqui enquanto nós podemos, porque chegará dias que a palavra de Deus vai ser retirada da terra. A gente não vai ter acesso fácil assim à escritura, né? Então, vivemos hoje um tempo confortável, que nós podemos ler e nós não lemos. Enquanto outros países carecem de ler uma Bíblia, né? As Bíblias são traficadas. Na Coreia do Norte, quem levar uma Bíblia lá, ele é preso. Tem pessoas missionárias que amarram Bíblias em balões e soltam no céu para ver se eles caem dentro da cidade da Coreia, para que os coreanos possam ter a Bíblia e ler as escrituras para se alimentar da palavra de Deus. Você vê como é difícil o mundo lá fora, né? Em outros lugares o negócio é complicado. Na China é complicado, né? Na Índia, entre outros países. E nós temos acesso às escrituras e nós não fazemos muita questão de estar lendo, né? A gente sempre está buscando apenas a bênção na igreja. Vamos lá, porque Deus vai falar comigo, né? E esquece que Deus pode falar com você através das escrituras. Você em casa lendo, você e sua família, estudando, aprendendo, né? Principalmente para não cometer heresias, né? Inventar jargões, coisas que não estão de acordo com as escrituras. Bom, se os irmãos não tiverem mais nada a comentar, aí eu já encerro a live, irmãos. E amanhã, de novo, a gente começa aí, né? Amém. Deus abençoe. Amém. Paulo, você pode vir às 9 ou você acha que marca um pouco mais tarde? Vou te falar a verdade, hoje é canseiro bateu, senhor. Eu cheguei aqui em casa, eu fui tirar um sono ali. Trabalhou hoje? Como a gente diz em Minas, né? Tirar um cochilo, né? E quando eu fui, tava olhando aqui, eu tô esquecendo de alguma coisa. Tô esquecendo da live do irmão Jardel. Aí eu vi que você mandou uma mensagem lá no WhatsApp, eu já corri aqui pro Instagram, mas graças a Deus a gente conseguiu. Mas a gente pode ficar nesse horário, 9, 9h30, né? Eu creio que hoje muita gente está viajando. Sim. A gente chega cansada, né? Já tira aquele sono. Então, acho que amanhã vai ter mais gente. Então, gente, quem for entrando, compartilhe a live. Sim. Né? E quando essa palavra chegar para mais gente, melhor ainda, né? Sim, sem dúvida. A ideia não é confundir, né? Desconfundir. Exatamente. Na palavra. Porque a gente, né, escutava a palavra de outra maneira, né? Muitas vezes os irmãos falavam umas coisas, como a questão mesmo de servir a Deus, ou a obra de Deus, a gente entendia que fazer a obra de Deus seria construir uma igreja, né? Ou fazer uma caridade, alguma coisa. São outras coisas, né? Mas não é a obra de Deus. Né? Isso seria um complemento, né? Tem um complemento. Um complemento. Exato. E tem bastante coisa para se falar, né? Sobre salvação, quem está salvo, quem não está. Tem muitos assuntos que a gente precisa ir conversando com as pessoas, para as pessoas ir começando a despertar, né, em relação à Escritura. Eu creio que depois do problema de saúde que nós tivemos em 2020, muita gente passou a ler mais a Bíblia, né? Porque as igrejas estavam todas fechadas, né? E começaram a ter um contato maior com as Escrituras, e houve também um avivamento também em muitos lugares do mundo, né? Porque as pessoas começaram a ter um contato maior e um entendimento vindo do Espírito Santo sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, lendo com mais clareza, porque antigamente a gente lia a Bíblia e não entendia, né, irmãos? E às vezes tem pessoas que começaram a despertar mesmo, ter um avivamento no ano de 2020. Eu comecei a ter um despertamento em 2009. 2009 foi a primeira vez que eu comecei a ler as Escrituras e comecei a entender, porque eu busquei muito de Deus em oração, para me poder estar tendo entendimento das coisas que eu lia. Porque eu lia e não entendia nada. Eu não sabia essas questões, entendeu? De sombra, que é o que o próprio Paulo fala, né? Que as coisas são sombra das coisas futuras, né? E eu não entendi isso aí, que a ligação toda estava em Cristo, né? Eu achava que o Velho Testamento era uma coisa, o Novo Testamento era outra coisa.
Eu não sabia também aonde começava o Novo Testamento, né? Até faço uma pegadinha com vocês, os dois responderem assim, onde é que começa o Novo Testamento? Para a gente finalizar. Aonde começa o Novo Testamento, irmão? Sim. É o que tem o Velho Testamento e o Novo, né? Onde começa o Novo? O Novo, eu acho que começa em João. E o Paulo? O Novo Testamento começa quando o véu é rompido. É isso aí. Porque o testamento só tem valor quando o testador morre, como está escrito nas Escrituras. Exatamente. O véu se rompeu. Exato. Um novo pacto foi O feito. novo pacto foi feito, o Novo Testamento. E o pacto só pode ser feito através de sangue. Exatamente. É Ô, verdade. irmã, essa eu sei porque o Jardão me falou. Ah, não. Aí não vale, né? Não vale. Não, mas eu já tinha pegado muito tempo, entendeu? Não foi hoje, não. Tinha muito tempo. Ah, então. É porque assim, o que eu quero dizer com isso, né, irmã? É que muita gente pensa que o Novo Testamento começa em Mateus, no começo, quando Jesus nasce. Tipo assim, Jesus nasceu, já é Novo Testamento. Não. Jesus ainda viveu no período da lei antiga de mosaica, ele seguiu as leis, entendeu? Tudo ali ainda era Velho Testamento. O Novo Testamento acontece a partir do momento que o véu do templo se rasga de alto a baixo, ou qual se cumpriu, ou qual ele diz, né? Está cumprido, né? Quando ele fala para Deus, né? Está Pai, consumado. está consumado. Então ali rompe o Velho Testamento, acaba o Velho Testamento, todos aqueles 600 preceitos da lei, né? Que a gente tem que cumprir, e a gente vive hoje um fardo mais leve e suave, né? Que é o que Cristo fala, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Esse é o Novo Testamento, né? Principalmente quando ele ressuscita, né? Ressuscitou, ele já é ali a questão da nova aliança. Vocês sabem por que Jesus ele ressuscitou no domingo? No domingo. Porque é o começo da semana, irmão? Seria o primeiro dia da semana. Mas tem um porquê, que também tem relação às leis antigas, né? Essa eu não vou saber, não. Jesus ressuscitou no domingo, justamente no primeiro dia, porque ele serve como primícias para Deus. Porque depois da ceia, da Santa Ceia, dos dias que se cumpriam, vinha o dia das primícias, o qual o povo judeu recolhia a primeira colheita e era oferecida a Deus. Então Jesus ali ressuscitando, ele era a primeira colheita para Deus, era a primícia de Deus. Primícia é uma palavra de primeiro. Entenderam agora? Porque ele ressuscitou no domingo por causa disso. Né? Descansou no sábado, né? Porque era Shabat, ele cumpriu a ordem ali ainda da lei, né? E no domingo ele ressuscita ali, né? Que é o primeiro dia, o dia das primícias, que só ocorre depois da parte da Páscoa, entendeu? Então foi tudo certinho, tudo escrito certinho, sabe? Que se cumpriu nele, assim. Ele cumpriu todas as regras certinho. Né? É impressionante. Meu Deus. Santo Deus. Então, beleza, né, irmãos? Acho que já deu para todo mundo entender essas passagens. E amanhã nós voltamos de novo com mais novidades aí. Vamos falar a questão do batismo, né? Que eu acho que vai ser um assunto bem interessante para poder esclarecer a mente dos irmãos. Eu agradeço a todos que participaram, todos por disponibilizar o tempo aí, né, para estar assistindo. E qualquer dúvida pode me chamar no particular para conversar, né? Teve aí a irmã Cláudia que queria entrar, mas eu não conhecia, não podia deixar entrar, porque a gente às vezes acaba fugindo, né, um pouco do propósito, né? Verdade. Irmã, agradeço muito, viu, por participar, por estar lendo com a gente aí. Eu acho que a irmã também vai aprendendo bastante, né, com essas participações. Né? Então, aguarda a irmã amanhã também para a gente poder falar sobre o batismo. E o irmão Paulo está sempre com a gente também, agradeço bastante também por ter participado. E a todo mundo, todos fiquem na paz de Deus. Amém, Deus abençoe. Amém. Uma boa noite. Irmão. Amém. E uma boa noite a todo mundo. Deus Amém. abençoe, gente. Tchau. Bom feriado, bom final de Bom semana. feriado. Bom Deus descanso. abençoe. Amém. Abençoe a todos. Amém.